Agora é hora de mesa quadrada. Oi, gente, eu sou a Maria Fernanda. Eu vim aqui em nome do Folha entrevistar os alunos que foram pra uma conferência na Austrália. Oi, gente, meu nome é Ana Elise. Oi, gente, meu nome é Pedro. Oi, gente, meu nome é Betina. Então, a gente vai fazer algumas perguntas pra perguntar como foi a experiência deles lá, no caso. Estar em outro país por alguns dias muda a forma como vocês enxergam o Brasil? Eu acho que sim. Assim, a gente percebeu mudanças, tipo, no ponto de ônibus, que lá é bem organizado o horário que o ônibus passa e tal. E aí eu acho que a gente também notou a falta de segurança que tem aqui no Brasil, porque a gente percebeu que alguns prédios, muitos não tinham muros, assim, que nem tem aqui no Brasil. Então, eu acho que essa foi uma das maiores diferenças. Eu acho que afeta a nossa visão do Brasil, porque eu senti muita falta, sabe, do meu país. As diferenças culturais, eu acho que, assim, a comida é muito diferente, porque eles não têm comida típica, né? Porque eles são colônia da Inglaterra. Então, assim, a comida sem sal, sem gosto. Todo dia eu almoçava e pensava, meu Deus, como eu queria comer uma farofa. Então, assim, eu acho que afeta um pouco a visão, porque eu criei um pouco mais de carinho pelo meu país. Eu concordo super, e também tem outras formas que ir pra lá mudou minha visão sobre o Brasil, tipo, de uma forma mais urbana, porque eu percebi que a cidade de Sydney é muito arborizada e, contando junto com o que a Ana disse, realmente é muito seguro. A gente vê as criancinhas andando pela rua, e isso também afetou um pouco a minha visão sobre o Brasil, porque é sempre bom a gente ver o que melhorar e também, como que a Betina disse, ver o que a gente já tem de bom. Inclusive, valorizem a nossa comida e valorizem a comida do Polo, por favor. Sim. Vocês perceberam algum valor cultural forte lá que não tem aqui? Ou ao contrário? A gente toma 3 banhos por dia, eles tomam 1. Às vezes nem toma. Literalmente. Mas assim, é porque a gente lidou com pessoas de países diferentes. A gente não lidou só com australianos. Sim. Mas, se tivessem que resumir a experiência de vocês em uma palavra, qual seria? Eu não sei. É que foi muita coisa de uma vez só, sabe? Sim, desde a viagem, velho, foram 40 horas. Cara, nossa, deixa eu pensar numa palavra, assim. Teve pontos positivos e negativos, né? Eu usaria a palavra mais básica, mas eu usaria intercâmbio. Porque realmente eu acho que foi um intercâmbio muito grande. De culturas, de ideias, de pensamentos, de vivências. Não só com as pessoas necessariamente da conferência, mas entre nós mesmos. Porque nós 3 somos de grupos muito diferentes aqui da escola. E a gente não se conhecia, né? Eu conhecia a Ana, e a Ana meio que conhecia o Pedro. Mas... Sim. Mas de longe, assim. Sim. A gente não se falava muito. E essa oportunidade de nos juntar, e nos juntar com pessoas muito diferentes de nós, fez realmente um intercâmbio muito grande, e tenho certeza, na cabeça de todos nós. Eu acho que essa palavra é ideal. Então agora a gente vai fazer algumas perguntas que o público mandou pra gente no Instagram. A primeira pergunta foi a Julie que mandou, e ela perguntou: como foi o processo seletivo pra conseguir entrar na conferência? Então, as auxiliares de coordenação, o pessoal da coordenação, entrou em contato comigo e conversou comigo perguntando se eu tinha passaporte e ressaltando, né, que eu tinha um desempenho bom acadêmico, era boa, era uma boa aluna em inglês, e também eu era da gratuidade. Então, era esse o público que eles estavam procurando. Acho que foi a mesma coisa pra todo mundo. Foi a mesma coisa. Mas aí depois a gente teve que passar pelo processo seletivo da conferência. Então a gente teve que separar documentos, status bancários, essas coisas, e também escrever uma carta explicando por que a gente deveria ir, sobre a nossa trajetória, sobre o que a gente almeja fazer. Sim, tipo uma essay pra ingressar na universidade. Pra aplicar em faculdades americanas, assim. Bem parecida. A segunda pergunta foi a Heloíse que mandou, e ela perguntou se algum gringo fez uma pergunta sem noção sobre a cultura. Sim! A gente teve uma Trivia Night, né, que é basicamente um jogo sobre perguntas de conhecimento geral. E aí, perguntaram alguma coisa sobre a casa de alguém de Harry Potter, e aí o garoto olhou pra mim e falou: vocês conhecem Harry Potter no Brasil? Aí eu fiquei olhando. Cara, como que eu respondo isso sem parecer grosseira? Eu só falei, sim. E também me perguntaram, tipo, sério, umas 5 vezes se eu já fui na Amazônia. E sempre era a mesma pergunta. Se eu já fui na Amazônia e se eu já, tipo, andei de barco na Amazônia. Era a mesma pergunta. E você, Ana? Que bom, gente. Que bom.
Mas, o menino, ele falou que ele achou que a gente falava espanhol. Aí eu fiquei Ah, não, isso aí direto. A terceira pergunta foi a Esther que mandou. E ela perguntou, qual foi a parte que vocês mais gostaram da viagem? Acho que conhecer pessoas de diferentes culturas, fazer amizades em tão pouco tempo, Sim. realmente me surpreendeu. Viajar, porque eu nunca tinha viajado de avião, então foi uma experiência muito legal. Com pessoas legais também. Então, acho que foi isso. Cara, acho que a parte que eu mais gostei foi quando eu conheci o centro de robótica da escola. Foi muito, muito legal. E eu acho que é uma coisa que a gente deveria ter aqui também. Porque é como se fosse literalmente um laboratório. É uma coisa que você olha e fala, isso aqui não foi feito por estudante. Porque é muito, muito profissional mesmo. E é muito legal. Foi literalmente uma das melhores partes pra mim. Claro que, tirando conhecer outras pessoas, novas culturas, que isso também foi muito importante lá. Você falou do robozinho, eu lembrei do cachorrinho, né? Robô. Caindo. Teve uma apresentação, falaram sobre robótica e tal. E, gente, tinha um cachorro robô. Ele começou a andar descontroladamente no palco, porque ele tava assim. Aí ele começou a andar descontroladamente, caiu, ficou de cabeça pra baixo. E uma das moças, acho que ela era palestrante, sei lá, ela pulou porque ela se assustou. Enfim. E a bipolaridade. Eu acho que a minha parte favorita não foi nem só uma parte, foi um dia, que foi o dia do turismo na cidade. Ai, foi muito Foi legal. perfeito. Foi A muito gente legal. pegou um barco, meio que um iatezinho. E aí foi o nosso grupo fazendo um tour por Sydney pela água. Depois a gente saiu do barco e fez um tour andando. E nesse rolê a gente teve um pouquinho de tempo pra poder comprar umas coisinhas. Depois a gente voltou. E no mesmo dia teve a apresentação cultural que foi incrível. Com várias coisas que, assim, abriram minha mente sobre países diferentes e como essas pessoas lidam com sua cultura, musicalidade, dança e tudo mais. Foi o dia do lip sync também. Sim! Foi o dia do lip sync. Não foi da é. cultural. Verdade, foi do lip sync. Mas também o lip sync tiveram uns negócios bem culturais, eu achei. Foi bem. Sim. Mas eu amei. Foi muito bom. E pra finalizar, a Tiffany mandou uma pergunta falando, gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram na Austrália. Os sotaques, eu acho. Os sotaques, porque às vezes a gente ia conversar com as pessoas e não dava pra entender muita coisa por conta do sotaque e o acampamento. O Baden Powell. Porque a gente ficou Incrível. hospedado em um acampamento, né? Uma parte dos alunos ficou hospedada na escola, na boarding house, e a gente ficou no acampamento. E eram 2 chuveiros. Era difícil. Sim, Pra foi 26 difícil. meninas. Tinham 15 No meninos quarto. no meu quarto. E aí depois tinha umas pessoas de Hong Kong que resolveram desistir do acampamento. E aí ficaram no Ibis. Foram pro hotel. E aí ficaram, tipo, 5 meninos no meu quarto. Mas ainda assim, 2 chuveiros e 2 vasos pra 5 pessoas. E aquecedor também, né? A gente só foi conseguir aquecedor. aquecedor no 3º dia e ele tava travando. Ele tava, não travando, né? Tava. Sim, e teve um momento que as pessoas saíram, porque a pessoa de Hong Kong saiu, era muita gente de Hong Kong, acho que eram 6 escolas da China, 3 de Hong Kong e acho que 3 de Xangai. E aí essas meninas de Hong Kong foram pro Ibis junto com os meninos, né? E aí ficaram alguns quartos vazios. Só que a gente não trocou de quarto porque só tinha um aquecedor. E aí a gente ficou no quarto com as meninas pra dividir o aquecedor. E também teve a questão de que depois, tipo, 5 dias, eu não conseguia mais falar inglês. Eu tava começando a travar, assim, porque tipo assim, começa a travar a cabeça, que aí a gente fica tentando falar português mistura. entre nós. Aí mistura. Teve uma hora, a gente fez uma amiga chamada Shin, que ela ficava com a gente o dia todinho. E aí, a gente começou, teve um dia que a gente falou em português com ela. A gente virou pra ela, começou a falar em português e ela ficou olhando assim pra gente. E ela ria das coisas que a gente falava, fingindo que tava entendendo. A gente tá legal. Eu acho que foi essa a maior dificuldade. Dividir quarto com Outra muita dificuldade gente. também foi comer aquele troço horroroso, que foi Ah, o o Vegemite, Vegemite. que é a comida meio que típica de lá, né? Foi uma experiência, né? Mas assim, Isso é horrível. que experiência. Nunca mais na minha vida eu comi. A comida em geral foi difícil Foi uma de lidar. dificuldade. Sim. Mas foi muito boa a viagem, gente. Foi realmente. muito bom, foi muito legal, gente. Foi A incrível. gente viu palestras com diferentes pessoas e a gente aprendeu muito sobre liderança, então foi ótimo. Enfim, gente, é isso. Eu queria agradecer vocês por falar um pouco sobre a viagem de vocês pra gente. E sigam o Folha aqui no YouTube Sigam e o no Folha. Instagram também. Sigam o Obrigada. Então, olha. Obrigada.